Meu prezado ouvinte da Palavra de Deus e do programa Logo de Manhã, é um prazer imenso falar sobre o discípulo de Cristo Jesus. No primeiro dia nós vimos uma introdução, fizemos essa introdução com muito prazer e com muita alegria em nossa alma. No segundo dia mostramos a necessidade de permanecermos na Palavra de Cristo Jesus. Ontem nós falamos sobre a necessidade urgente de uma libertação espiritual. Essa libertação espiritual só é encontrada em Cristo Jesus, porque Ele mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas que é de ser discípulo de Cristo Jesus? É naturalmente que também ser humilde como Ele. Nós temos aqui no capítulo 10, nós temos o seguinte, no capítulo 10 e no versículo 24, não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta, portanto, que o discípulo seja como seu mestre. E o nosso mestre era uma pessoa muito humilde. Ele se declara muitas vezes como sendo o grande libertador, ele se declara como sendo o pão do céu, ele se declara como sendo a fonte da água viva, ele se declara como sendo o bom pastor que dá a vida eterna pelas suas ovelhas. Ele fala que é a videira verdadeira, que é a porta do céu, mas Jesus Cristo nunca perdeu esse caminho da humildade. E basta que o discípulo seja como seu mestre, humilde como ele fora. Ah, meus irmãos, e nós temos alguns casos no Novo Testamento que mostram essa humildade de Cristo Jesus. Por exemplo, ele vai perguntar aos seus discípulos: quem é maior? Quem é o maior? É quem está à mesa ou é aquele que serve? Naturalmente, o que nós pensamos logo que o maior é aquele que está à mesa. É o dono de si, é quem vai fazer o pagamento e todas as contas. Mas para Cristo Jesus não é assim. O maior é aquele que serve. É aquele que nos serve. É aquele que chega até nós. É aquele que nos traz a alimentação necessária, pedida por nós. Esse aqui é o maior no reino de Deus. Portanto, Cristo nos dá uma lição de humildade aí. Em outra ocasião, Jesus Cristo também perguntou aos seus discípulos: quem é o maior dentre vós? E ele tomou uma criança, um menino, e colocou no meio dos seus discípulos e disse assim: se não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se não vos tornardes como meninos, isto é, simples, é a simplicidade da criança. É mais do que isso, é a humildade da criança, é a falta de preconceitos da criança. A criança não tem preconceitos, ela briga hoje com outra criança, no outro dia já está abraçando-a. Olha, meus irmãos em Cristo Jesus, ser como criança, portanto, esse é o maior no reino de Deus. E não como Tiago e João, que foram à presença de Cristo Jesus e disseram assim: Senhor, nós queremos assentar-nos um à tua direita e outro à tua esquerda. Ah, meus irmãos, esse não é o caminho da humildade. O caminho da humildade é ser como criança, é ser como um menino, é ser humilde como uma criança. Mas também nós temos um outro caso na Bíblia Sagrada. Para mim, o caso mais importante é aquele quando Jesus Cristo tomou a toalha, ele se cingiu todo, ele se curvou, ele se baixou para lavar os pés dos seus discípulos. É interessante notar isso. Ele curvado, ele aparentemente humilhado, ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Quando chegou a vez de Pedro, Pedro disse: não, Senhor,
Eu que devo lavar os teus pés e tu vens a mim lavar os meus? Aí Jesus Cristo disse para ele: olha, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Aí Pedro disse assim: Senhor, não apenas os pés, mas o corpo inteiro, lava-me todo, Senhor. Jesus Cristo disse assim para Pedro: Pedro, não precisa não, já estás lavado. Agora eu preciso lavar os teus pés, que estão empoeirados. Pois bem, Jesus Cristo fez isso para dar essa lição de humildade para os homens. Deveis fazer como eu fiz também com vocês. Ele lavou os pés dos seus discípulos e ele fez isso no caminho da humildade. Meus irmãos, será que nós estamos convictos disso? Será que nós estamos no caminho da humildade? Ou a nossa humildade é apenas uma farsa? Ou a nossa humildade não nos faz comprometer com Jesus Cristo crucificado, com aquele que se deu por nós em preço de redenção? A humildade de Cristo Jesus foi comprovada de diversas maneiras, de diversos fatos. E mais um, porque ele tinha consciência de sua missão. Ele sabia que iria a Jerusalém, queria ser crucificado, queria ser esbofeteado, queria ser humilhado, mas ele veio para fazer a vontade do seu Pai, que estava nos céus. Portanto, Jesus Cristo é este homem humilde, simples, que nos deixa uma lição maravilhosa para todos nós. Ser discípulo de Cristo, portanto, é ser humilde como ele. E basta que cada discípulo seja como seu mestre, humilde. E será que nós somos humildes? Esta é a pergunta que eu deixo para vocês nesta manhã. E agora nós vamos orar ao nosso Deus. Nosso Pai querido, nós te pedimos que nos faças humildes como Jesus Cristo, teu Filho amado. Que nos faças como crianças. E que entendamos que o maior não é aquele que está à mesa, mas é aquele que serve. Que entendamos a pessoa de Cristo Jesus, que nos lavou os pés. Ele continua a lavar os nossos pés. Ele continua a ser uma bênção preciosa para nós. Fica conosco e perdoa-nos, porque nós oramos no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Enche